Ao vivo agora, diretamente do nosso Vestiba Podcast. Você que é vestibulando, você que é concurseiro, você que é estudante, seja bem-vindo a esse novo projeto que estamos iniciando aqui, que é o nosso VestibaCast, tá? Um canal, né, um podcast onde vamos falar sobre vestibular, sobre conteúdo, sobre informações para você que deseja ter um bom desempenho no vestibular, você que deseja adquirir informações para seja o que for, cara, prestar um concurso público, ser um professor de história, o que você quiser, você vai poder adquirir informações aqui. Estamos aqui com o nosso convidado ilustríssimo Rafael Ferreira, que eu convidei para estreia desse podcast. Rafa, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, D'Ambrosio. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você para falar sobre vestibular, para falar sobre tudo que você quiser falar, porque você é meu parça, né, meu irmão? Tamo junto. Você mora no meu coração, é uma honra estar aqui para conversar com essa galera, com essa molecada que tá vendo a gente nas redes sociais aí. Eu tô aqui pra gente trocar o assunto que você quiser, cara. Nós estamos aqui para conversar, bater um papo aí leve sobre vestibular, sobre novo ensino médio. Verdade. Né? Sobre todos esses projetos que a gente está envolvido aí, né? Não é isso? Estamos inseridos aqui para falar sobre educação. Educação. Tá? Ó, só para informar vocês aí, a gente está aqui ó, com uma câmera ao vivo aqui pelo nosso Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui com o nosso celular pelo Instagram. Então assim, Rafa, fique à vontade, ó. Nosso centro. Pode tirar a camiseta, pode. Não. Pode tirar a camiseta. Não, agora não. Ainda não. Ainda não. O cara quer tirar a camisa aqui para falar sobre informação de vestibular. Ia ficar aqui Rafinha, vamos lá, meu querido. Rafa, primeiramente de verdade, tá? É um prazer te ter aqui, cara, né? Nesse projeto que está se iniciando hoje, tá? Nesse podcast chamado VestibaCast, né? Algo que eu venho pensando tem um tempo, né? Na minha reinserção aí para ser influência de novo, para poder ajudar pessoas, né? A prestarem vestibular novamente, a alcançarem seu sonho de novo. Então, assim, Rafa, eu queria te agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, por ter aceito ser meu cobaia, por ter sido meu amigo e a gente poder falar pro pessoal aí, pra galera sobre vestibular, tá? Que eu acho que é algo que você vem fazendo tem algum tempo e é isso aí, Rafa. Se apresenta e depois se prepara que lá vem sabatina, meu querido. Moleque! Galera, prazer aqui, então. Agora, falando um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, né? Eu sou professor já há quase 15 anos. Caramba, moleque. 15 anos já que eu tô na sala de aula, tô vivendo essa rotina do tablado. Você sabe como é que é a vida do professor, sim, né? Eu trabalho em 2 cidades, eu nem sei em quantas escolas aqui de cabeça que eu dou aula, né? Sou também escritor de material didático para uma grande editora do Brasil, sou editor de conteúdo. Então, ao longo desses 15 anos, eu acumulei bastante experiência, cara. Bastante experiência convivendo aí com essa molecada que eu amo muito, né? Você sabe que eu tenho uma relação com a minha profissão muito, muito estreita, sabe? Para mim, ser professor é um sacerdócio, saca? É o que me faz estar vivo, né? É o que me dá coragem para encarar aí o dia a dia. Então, eu tenho um imenso prazer sempre quando me convidam para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre educação, para falar sobre vestibular, para falar dessa molecada aí que tanto precisa da gente, né? Hoje os vestibulares estão cada vez mais concorridos, né, Rodrigão? Verdade, Rafa. Eu me simpatizo muito com o que você está dizendo sobre o fato de ser o nosso sacerdócio, né, cara? Assim, é uma coisa que eu digo, eu fiquei um tempo afastado de sala de aula agora recentemente, e eu sei o quanto aquele professor, aquele indivíduo que tem como identidade a sala de aula, faz falta, cara, né? Então, assim, o cara realmente, ele se vê sem identidade, o cara se vê perdido, o cara se vê sem o porquê de estar ali, né? Então, assim, eu queria te parabenizar por ser esse professor referência que você é há tanto tempo, né? Então, né, sem bajulações, sem mais delongas, vamos falar sobre Rafael Ferreira, o nosso grande Rafa, que nem sempre foi professor de história, não sei se vocês sabem ou não, mas o Rafa tem umas histórias cabulosas para contar aqui. Gente, eu queria falar que isso aqui, a gente vai falar de educação, mas de um jeito descontraído, tá? A gente vai falar de educação, mas a gente vai poder contar sobre um pouco de cada um de nós, né? Às vezes, eu estava conversando com o Rafa aqui, né? Nós somos professores há tantos anos e nem sempre a gente acaba, não que nós façamos isso por visibilidade, né, Rafa? Mas nem sempre a gente acaba tendo essa visibilidade, nem sempre esse interesse por saber quem é aquele indivíduo que está ali no tablado, quem é aquele cara que
executa aquele papel diário que todo dia tá ali se preocupando, falando, mas aquele cara tem uma identidade dele, né? Por trás do professor Rafa tem o pai Rafa, tem o marido Rafa, tem o amigo Rafa, né? Então, assim, é sobre um pouco isso que a gente quer falar aqui também. A gente tem 1 hora pra gente falar aqui, então vamos tentar desfrutar sobre tudo isso, né? É isso aí. Beleza? Rafinha, deixa eu começar te perguntando o seguinte aqui, Rafa. Você atualmente é professor de História, é isso? Sou professor de História. Trabalho em Maringá, no Colégio Nobel, lá no Colégio Pro, né? Eu tenho 2 fases em Maringá, na verdade, né? Quando eu comecei a dar aula em Maringá foi em 2014, para o Colégio Dom Bosco. Aí em 2015 eu saí para trabalhar com a editora, onde eu estou até hoje, né? E depois voltei para Maringá em 2018, num projeto novo lá do professor Ricardo Suzuki. Entendi. Né, que me chamou para um cursinho chamado Promed, e esse cursinho virou um colégio, cara. Virou um colégio, tá enorme. Que é o Pro, que é o Colégio Pro. Colégio Pro. Eu sou um dos primeiros professores de lá. Eu sou a primeira turma, né, de lá. E o colégio cresceu, assim, absurdamente nesses 3 anos. Cresceu em plena pandemia, saca? Por conta de métodos de atendimento personalizado, sabe? De alta performance, organização de estudo, planejamento, né? Ele é uma referência no Brasil em relação a isso. Então ele me chamou para trabalhar para ele lá. Eu fui em Maringá e estou lá até hoje. E em Londrina eu estou há muitos anos já, desde 2007, que eu trabalho aqui na cidade, no colégio universitário, né? Já trabalhei no colégio londrinense também. Hoje eu estou no Vezem, que é um projeto do qual eu sou sócio, né? Muito bom. É um projeto muito bacana que a gente está começando agora, um sonho que a gente está começando. Estou aí há 14 anos, quase 15 anos, trabalhando nessa profissão maravilhosa que eu escolhi para minha vida aí. Parabéns, Rafa. Parabéns. E assim, eu tenho, né, me formei em 2000 e... Eu tenho uns 10 anos, mais ou menos, de docência. E desde sempre... Tá com quantos anos? Tá com uns 45? Tô brincando. A aparência é de 18, mas como o pneu rodou meio murcho, Gastou mais. Eu tô com 32, Rafa. Mas assim, cara, eu dou aula desde o primeiro ano da faculdade, né, cara? Então legal. Eu entrei na faculdade, eu comecei trabalhando, inclusive um trabalho excelente, tá? Parabéns aos professores do cursinho pré-vestibular da UEL, CPV, né? Então foi ali onde eu pude iniciar essa trajetória minha como professor, né? Entrei no curso de Ciências Biológicas ali, né? Estudou com o meu primo Deco, né? Estudei com o Deco. O Deco é meu veterano, tá cara. Inclusive, Deco, se você estiver vendo aí, cadê o Deco? O Deco tá em Nova York. O Deco é um cara que me deve uma coberta, cara. Só ele sabe o porquê desse cobertor, Deco. Pô, tá ganhando em dólar, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, Rafa. Então foi ali que eu comecei minha trajetória, mais ou menos em 2012, né, como professor. E eu já tinha você como referência, cara. Assim, a gente já sabia de você já atuava, a gente não... Acho que trabalhar junto a gente não chegou a trabalhar, nunca trabalhamos juntos, né? Mas assim, eu sempre tive você como um amigo, né, devido a amigos em comum, né? E sempre pela tua referência como professor. Então, assim, eu queria falar com você hoje, Rafa, pelo seguinte, né? O tema da nossa live hoje, o tema disso aqui, né, é falar sobre a importância de uma boa preparação para um vestibular. Né? Então, assim, hoje em dia as provas têm mudado muito, né? Nós temos observado aí uma mudança, né, a nível de estruturação das provas, a nível de Enem, né? A importância que essas provas têm tomado cada vez mais a nível nacional. A própria UEL passou a aceitar o Enem de uns tempos para cá. Então, assim, eu queria saber de você, Rafa, assim, o que você tem observado nisso tudo, né? Você como professor, né? Você como professor de História que atua aqui em Londrina, né? O meu objetivo de trazer você aqui também é que você atua em Londrina, você atua em Maringá, né? Então, assim, eu queria saber de você... Qual é a grande diferença que você vê entre os vestibulantes, por exemplo? Vocês que são vestibulantes agora, presta atenção. Você que presta UEL, você que presta UEM, você que presta Federal do Paraná. Né? Nós temos aqui um professor que prepara pessoas para o Brasil inteiro, né? E eu queria que você prestasse atenção no que o Rafa tem a dizer, né, Rafa? É isso aí. Sobre essa diferença no perfil das provas, essa diferença que, nem, por exemplo, você disse que começou a atuar como professor aqui em Londrina, né? E depois foi para Maringá. Então, assim, por muito tempo eu acho que você preparou o pessoal para a prova da UEL, e depois passou a preparar o pessoal para a prova da UEM. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Na verdade, D'Ambrosio, minha história é assim, ela começa, né? Não sei se você vai falar realmente sobre a minha vida
como agente, né? Eu trabalhei no setor de Vambora. Segurança social, né? Então, pera aí. Posso fazer um corte aqui? Pode. Pode fazer um corte aqui? Nesse momento, vamos começar um quadro aqui, ó. Quero que vocês comecem um quadro no nosso VestibaCast. Um quadro. História. Não tem muito improviso, A história da minha história. Eu quero que vocês conheçam a história do professor de história, Rafael Ferreira. Cara, minha história é uma história de luta, sabe, cara? Minha família, eu sou filho de retirante, né? Meu avô é nordestino, minha mãe veio pequena com ele pro sul para trabalhar nas lavouras de café ali na região de Maringá, Marialva, né? Uhum. E a vida foi muito difícil, sabe, cara? Nem tanto para mim, mas pros meus irmãos mais velhos. Eu sou super caçula, assim, sabe? Quantos irmãos Nós somos em 5, um tá com Deus já, morreu há 11 anos, né? E a minha mãe sempre teve uma dificuldade, assim, né? Como toda família simples, né? De criar a molecada, né? Ela é funcionária da UEL, aposentada. Meu pai trabalhava como maloteiro de banco, né? E minha mãe, meus pais conseguiram colocar a gente, todos os 5, na universidade. Todos nós somos formados. Eu tenho um irmão que é jornalista, uma irmã que é psicóloga, outra que é professor, o que morreu era funcionário público, né? Então, foi uma vida bem complicada por conta do nosso país mesmo, a economia sempre abalada e tal. E aí, quando eu terminei o ensino médio e entrei em História, eu trabalhava como uma espécie de carcereiro do sistema prisional para menores, que é mais complicado do que para o maior. Entendo, né? compreendo. É bem mais perigoso e tal. E eu trabalhava no Instituto de Ação Social do Paraná, como agente, né, de penitenciário. A gente chama de educador social, porque não é agente penitenciário, porque agente penitenciário é de maiores, né? Maiores de idade e tal. E daí, quando isso enquanto eu fazia faculdade. De história, você cursava história e trabalhava na cadeia. Para ter uma renda ali. Para ter minha renda, porque sempre lá em casa todo mundo trabalhou, né? Minha mãe fazia questão de todo mundo trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu passei num concurso, virei carcereiro, né? E ao mesmo tempo fazia faculdade. Quando eu me formei, eu falei, eu quero sair da cadeia, né? Literalmente. Não sei se virou professor, né, cara? Então, não sei se ele realmente saiu. Eu preciso sair da cadeia. E aí, eu fui pra São Paulo, com meu irmão é professor lá. Meu irmão é muito bem sucedido como Atualmente é professor lá. Até hoje, né? E aí, ele é professor de geografia. Que de massa. Cursinho, do objetivo e tal lá. E aí, cara, ele me chamou, vem pra cá, você quer largar esse trabalho aí? Porque é um trabalho muito estressante, né? Aí eu saí de lá. Saí daqui de Londrina, fui pra lá, e aí peguei aula em várias cidadezinhas pequenas, assim, lá no interior de São Paulo, na região de Ribeirão. Depois de formado? Já me formei, assim que eu me formei, 1 ano e meio depois eu vazei. Aí eu fui pra lá ser professor, cara. Aí era professor de 5ª série, rapaz. Eu saí de um lugar, né, de uma cadeia, pra dar aula pra criança pequena. Eu lembro que quando as crianças chegavam atrás de mim, pra tocar em mim, pra ir no banheiro, eu já assustava, velho. Eu morria de medo. Pô, o que tá acontecendo aqui? Vamos pegar agora. Vamos pegar esse moleque. Eu, tio, posso ir no banheiro? Que da hora, rapaz. Aí, D'Ambrosio, o que eu tava combinado com a minha mulher, minha namorada na época? Quem ganhar mais fica no emprego, quem ganhar menos larga pra casar. Vamos casar. Entendi. Ou ela iria pra Ribeirão, porque daí eu dava aula em Ribeirão, Jardinópolis, em várias cidades pequenas ali, né? Aí ela ganhava menos, eu ganhava mais, então ela ia pra lá. Só que quando ela falou que ia vazar do emprego pro patrão dela, o cara deu um super aumento. O que aconteceu? Ele deu um super aumento, ela passou a ganhar mais do que eu e eu tive que fazer valer a palavra, né? O que eu fiz? Largou. Pedi demissão pra casar. Casei desempregado. Casei desempregado, velho. Aí, cheguei... Tá vendo? A batalha, a saga de um professor, o cara casou e não o suficiente, casou eu casei desempregado. ganhando R$0, né? Só que aí eu tinha uma entrevista no Colégio Londrinense, né? Eu lembro até hoje, o professor Donizete, é o coordenador até hoje lá, né? Donizete, professor de História. Donizete Brandino, professor de História. Aí ele me falou, tem umas aulas aí, né, ô, professor, 6 aulas. Eu falei, opa, demorou, é minha. Eu fui com conjuntivite, eu lembro que eu tava com conjuntivite, velho. Foi nada, isso aí. Gente, não, isso aí, não vem, não. Isso aí é coisa de professor de História, cara. Esses caras de humanas. Só de um olho, não tem como, afeta os dois, né? Aí eu falei, eu pego, né? Se ele tivesse uma, eu pegaria. Aí eu peguei as aulas, eram 6 aulas. Fundamental
fundamental? No ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Já começou no médio. Comecei no médio, já cheguei arrebentando, né? Olha que moral. Novidade, né? Contratação nova. Contratação jogador caro. nova. Pô, jogador caro vindo da Europa, né? Aí o cara... Europa, onde? Jardinópolis. Jardim Europa. Não é Europa, não. É Jardim Europa, né? Aí eu tinha 6 aulas. No final do ano ele falou assim, mano, a molecada gostou demais de você. Eu tenho 36 aulas pra te dar. Você pega? Eu falei, posso chorar agora ou choro depois que sair da reunião aqui, né? Aí, assim que começou a minha carreira. Comecei no Londrinense, fiz um sucessinho lá. Sei. E aí cresci na cidade. Depois, em 2014, eu larguei o Londrinense para ir pro Universitário. No Universitário eu tô até hoje, né? E no Vezem também. Mas assim, um sucessinho, Rafa, entre aspas, né, cara? Que nem você tá falando aí que você foi pro Londrinense, mas antes de você ir pro Londrinense, você teve toda essa trajetória sua nessas escolas fora. Sim, então, sim. até quando a gente surge como professor, muita gente fala assim, pô, esse cara surgiu do nada. Não é do nada, né, cara? Não. Nunca é do nada. Peguei ônibus, Só cara. quem é professor sabe, né, cara? O que você faz pra preparar tuas aulas, o que você faz pra se dedicar no dia a dia. Nossa, meu, né? Quantas horas de noite, à noite, sem dormir, cara. A Muitas. mulher dormindo, às vezes, eu lembro Fazendo prova, no meu casamento, prova. né, cara? Então, quantas horas, cara, ali a esposa já vai dormir e o cara fica 3, 4 horas a mais quem acha que a vida de professor é tablado, é só tablado, velho, ali é 10%. Verdade. Né? Pra 10%. Os alunos, né, ali, na realidade, é a apresentação de algo que ele preparou um tempão, né, cara? Exatamente. Então, assim... a gente... eu lembro que a primeiro emprego, cara, eu lembro até hoje do meu salário, era R$7,59 a hora-aula. Hora-aula. Gente, não é muito diferente hoje em dia não, tá? Vocês estão pensando aí que é muito diferente a hora-aula. Agora tá em 12. Não, agora talvez, né, com correção então talvez esteja aí em 12,90. Não é isso não, para de... Mas enfim, mas é verdade, Rafa. Mas é bacana você tocar nesse assunto, de você falar que chegou, né, no Londrinense, né, você contando a tua história e fez um sucesso, mas assim, porque você já estava preparado para aquilo, né? Sim, então sim. você teve todo esse teu investimento anterior, né, você foi esse professor que já trouxe, né, teu know-how, tua bagagem, tuas aulas, as piadas prontas, né, cara? A piada de professor de história você já sempre trouxe tem, né? aqueles contextos ali que só você sabe o que você fez para investir, né? É verdade. Então, bacana, Rafa. E aí você começou, então, ali a nível de... E quando que você entrou esse mercado de cursinho, cara? Quando você entrou para preparar um para vestibular? Cara, Marcos Ursi. Eu lembro Marcão, que... o Marcão, quero você aqui, hein, Marcão. Marcos Ursi tem que trazer Marcão, aqui, o bicho é você é um cara para vir para cá. Aquela jaca também que ele tem em cima daquela... Essa câmera cabe, né? Tem que mas de ver verdade, tem que trazer aí o convite, screen, tá? né? Ursi, você é um cara Ursi, que eu quero que esteja aqui. Ele deve estar vendo aqui. a gente aí, ele falou que ia ver. Não, deve ser mentira, né? Então, aí o Ursi dava muita aula no universitário e também ele fazia aquele trecho Toledo, Cascavel, Maringá. Sei. Ele tava Moarama. Nossa, até esses dias ele tava indo pro Moarama. Aí ele falou assim, ele chegou bufando, suadão lá no universitário e falou assim, pô, Rafa, velho, preciso que você me ajuda, cara. Você não pega lá umas frentes no cursinho, a frente de Brasil no cursinho pra dar uma desafogada aqui em Londrina? Eu falei, ô louco, demorou. Foi ali, isso foi em 2015. 2015. Cursinho, na verdade, eu saí um pouco do Londrinense porque não tinha essa pegada de cursinho, então eu queria dar aula em cursinho. Entendi. Apareceu essa oportunidade do universitário, eu cheguei para dar aula no ensino médio universitário, terceirão já também, né? E aí eu fui pro cursinho quando o Marcos Ursi me convidou, e até hoje eu divido frente com ele, e para mim é um dos meus mais importantes amigos em termos de profissão. Eu sou compadre do Ursi, né? Eu sou padrinho de casamento dele. Gente, olha esse termo, compadre, cara. Quem fala isso hoje em dia, ele me fala de compadre. Mas o compadre é o quê? Padrinho? É padrinho de casamento, Entendi. né? Ou padrinho de batismo, né? Entendi. Então, mas é isso aí. Quem me apadrinhou em cursinho, assim, mais assim, para cursinho de alta performance foi o Marcos Ursi mesmo. Entendi. Né? Até hoje eu agradeço a ele pela Que inclusive pela está com você no e projeto, é meu sócio no hoje. projeto do Vezem, Exatamente, né? Ele é meu sócio hoje, junto com o Bruno, o Suzuki, né? E o professor Ricardo, o professor Eduardo Quintas, né? Entendi. Que nós somos em 5 lá e tocando aquele projeto que hoje está um sucesso, graças a Deus. Começando aí, embriãozinho, né? Na cidade de Londrina. Depois a gente fala um pouco sobre o Vezem. Vamos falar. Beleza? Vamos fazer essa trajetória sobre, né, o ensino médio, o vestibulando. E aí a gente vai falar desse vestibulando de alta performance, que é um cara que realmente precisa de um rendimento, um aluno que quer um vestibular, um curso mais concorrido, um cara que é o mesmo uma federal, que é o mesmo uma universidade estadual, num curso tanto quanto concorrido. E realmente nós trabalhamos, sabemos que esse cara não pode se nivelar na média, né? Esse cara tem que estar acima da média, procurar profissionais acima da média, instituições acima da média. Sim. Né? Então, assim,
Mas, Rafa, me fala uma coisa, nesse nicho de vestibular, assim, cara, né, até atualmente, né, poucos sabem, mas o Rafa, ele tá se graduando, não obstante em tudo isso, o cara foi agente penitenciário, né, o cara é marido, o cara é pai, o cara é professor, o cara é amigo, e pra quem não tem o Rafa como amigo, cara, é um puta de um amigo. O cara tá agora se graduando em psicologia, né, Rafa? Pois é, me dá os parabéns aí que eu tô no 4º semestre, acabei de passar. Parabéns. Não sei como é que tá passando em biologia, um cara de história, né? Não sei como é que esse cara de humanas tá passando. Mas enfim. Ô, Rafa, o que eu quero saber de você é o seguinte, assim, cara, esse nível, né, esses vestibulandos de um modo geral, né, digamos que exista um nicho, né, cara, vocês aí que estão acompanhando, vocês que são vestibulandos, vocês que se preparam para vestibular, vocês sabem que vocês são seres, são uma espécie, de um ponto de vista de biologia, né, é uma espécie atípica, né, cara, é um tipo de cara que não dorme, é um tipo de cara que não come, é um tipo de cara que não festa, né, e parece que o tempo inteiro ele tem que ficar se alimentando de coisas que façam com que ele tenha um bom desempenho no vestibular. Então, pode continuar. Então eu acho que isso gera, né, um estresse muito grande, gera uma carga muito grande, e eu vejo que essas pessoas, né, esse público, esse nicho, né, de vestibulando de um modo geral, é um público que merece uma atenção diferenciada, né? É um público que merece, no caso, eles necessitam que merecem, né? Acho que ele está me corrigindo aqui. Eles necessitam, né? Se policiar, né? Com relação ao comportamentos, a hábitos, né? Um cara que se dedica, né? Um cara que coloca como objetivo de vida entrar numa universidade, né? Fazer parte de... Você sabe me falar qual é a porcentagem da população hoje em dia que tem curso superior? Estimativa? O número correto eu não sei, mas é muito baixo. Então, mas enfim, eu também não sei, tá, gente? Não tô colocando vocês se abatir, não. Acho Gente, que aqui é ao vivo, né, cara? Então, se precisar de uma mas chama sua geografia. você aí, né? Você que se dedica, né, cara? Você que se propõe a fazer parte, né, desse grupo de pessoas seletas que vão entrar numa universidade, né, que vão ter um curso superior, você tem que começar a fazer coisas que as pessoas normais, né, não fazem, né? As pessoas que não almejam esse tipo de coisa não fazem. Sim, né? o aluno, cara, ele, como você falou, ele merece muito respeito, sim, né? Hoje em dia, eu admiro muito aquele menino, aquela menina que decide renunciar, né? Para alcançar um sonho, para conseguir entrar na universidade que ela almeja muito. Por quê? Porque essa renúncia, ela é fundamental hoje em dia. Os vestibulares estão cada vez mais concorridos. O vestibular da UEL agora acabou de apontar aí, né? Uma concorrência de medicina para as vagas universais de 230 pessoas por vaga aproximadamente. Então, assim, eu acho que o aluno hoje, D'Ambrosio, de sucesso, ele não sai só para estudar. Eu acho que ele sai do jeito que ele sai para casa, do jeito que a gente sai para casa para trabalhar, ele também sai. É trabalho, cara. É trabalho, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter um plano de estudo, ele tem que ter todo um planejamento, né? E isso inclui lazer, isso inclui descanso semanal, né? Para ele conseguir alcançar o objetivo dele. Porque se você solta um adolescente hoje de 17 anos e deixa ele estudar sozinho, ele vai se perder. Então, hoje em dia, ele clama por isso, por esse atendimento personalizado, por esse planejamento de estudo, porque ele precisa alcançar alta performance e sozinho ele não consegue, entende? Então ele é um trabalhador, cara, e ele merece respeito como todo trabalhador. Entende? Ele sofre pressão, e a pressão é da família, é dos professores, às vezes dos próprios amigos, da namorada, do namorado, né? Ele sofre a pressão da própria concorrência. Se ele dá uma descansada aqui, ele pensa, puxa vida, meu concorrente está estudando, eu não posso deixar de estudar, eu tenho que estudar também. E aí as noites dele são mal dormidas, as horas de estudo às vezes não são aproveitadas, então ele tem que saber, ele tem que estar com a cabeça no lugar para conseguir estabelecer um norte, né? Para ele poder chegar a uma vaga na UEL, uma vaga na UEM. Cara, tem vestibular como a da UEPG, que eu acho desumano. É mais de 500 alunos por vaga em medicina, então, meu amigo. Né? 500 alunos por vaga, velho. Né? A própria UEM oferece pouquíssimas vagas para a Universal, entende? Então é muito difícil. Então hoje em dia não tem jeito. Se você quiser passar no vestibular, você tem que renunciar, você tem que se disciplinar e buscar um lugar que vai planejar para você executar a melhor maneira de estudar, porque senão você não vai conseguir. Muito bom, Rafa.
Cara, sensacional, sensacional isso que o Rafa tá falando aqui, né? Porque assim, hoje em dia, né, existe muito essa visão, esse preconceito às vezes, né, por uma visão, por uma geração anterior a esses vestibulandos, ao pessoal que às vezes nunca valorizou muito o estudo, né, o ensino, de não compreender a importância que esse vestibulando tem que dar para algumas áreas, né? Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que é muito... que os próprios vestibulandos mistificam, às vezes, eu acho, é sobre ele não poder descansar, né? Ele achar que não, é aquela coisa, não, durmam, estude enquanto eles durmam. Enquanto você está aí mexendo no celular, o japonês está fazendo uma questão de matemática, então essas coisas existem. Mas, na realidade, esse planejamento é importante para que ele se permita esse descanso. Porque se não descansar, não aproveita, cara. Não aproveita o tempo que você estiver estudando. A cabeça tem que estar boa, você tem que estar descansado. Então, você tem... tudo isso tem que estar no seu planejamento, entendeu? O tempo de estudo, o que vai estudar, ter um mapeamento daquilo que ele precisa focar. Eu estou com dificuldade em física, eu tenho uma dificuldade histórica em física, eu vou focar mais em física. Eu tenho um bom rendimento em história, eu preciso manter esse bom rendimento. Ele precisa ter tudo isso de maneira estatística, meu amigo. Entende? Então, por exemplo, a gente lá no Vezem faz isso, né? Qual é o percentual de questões que você tem que acertar? Pelo menos, né, eu faço isso com os meus alunos, o Marcos com o dele, o Bruno também, o Quintas também, o nosso sócio. Então, para você passar em medicina, você tem que estar, mas nessa lista, esse número tem que subir. Então a gente passa para ele uma determinada tarefa e se tiver abaixo daquilo que a gente imagina, né, que seja o essencial para passar em medicina, ele vai ter que levantar. Então você vai ter que estar sempre focando naquilo que você tem mais dificuldade e tentar manter aquilo que você está bem. E isso é trabalho, isso é planejamento, isso é estatística, isso é número. Isso é muito suor, cara. É muito suor. E aí você imagina que você tem que fazer isso para todos os alunos e que cada aluno tenha uma realidade. Entendeu? E nem todo mundo faz medicina. E nem todo mundo faz engenharia. Tem gente que faz artes, tem gente que faz história, tem gente que faz geografia, tem gente que faz biologia. Então, cada realidade é diferente. E se você não compreender cada uma dessas realidades, você está enganando o aluno. Entendeu? Você tem que conhecer o aluno que você prepara e saber exatamente, especificamente o que ele planeja. Eu quero fazer medicina. Eu sou um maratoneiro. Tá? Eu vou fazer medicina em todos os vestibulares que eu puder. Beleza. Planejamento para ele. Eu vou fazer só o UEL. É arriscado? É. Mas eu vou fazer só o UEL. Planejamento para ele. Eu vou fazer o UEL e o EM. A UEL, a UEL mudou o formato da prova e a UEM mudou o formato da prova. A prova da UEL é com questões objetivas, a da UEM é com questões somatórias. Outra realidade. Entende? Em torno de tudo isso ainda tem famílias que pressionam mais, famílias que pressionam menos, professores que pressionam mais, professores que pressionam menos, emocional do aluno também. Do aluno particular dele, né? Exatamente, o emocional dele interfere. Tem um aluno que segura um rojão tranquilo, o couro é duro. Tem aluno que não, tem aluno que é mais sensível. Os dois podem entrar. Quem se esforça, né? Na verdade, quem se dedica e quem estabelece uma disciplina de estudo, entra. Eu sempre digo para meus alunos, meu amigo, eu sei que você vai entrar. Certo? Se você vai entrar agora ou se você vai entrar daqui a um tempo. Mas você vai entrar. Mas para você entrar, você tem que fazer o quê? Você tem que se dedicar, você tem que se planejar, você tem que ser disciplinado com o seu planejamento. Não pode negligenciar planejamento. Planejamento é a coisa mais séria que existe. Planejamento de estudo é a coisa mais séria que existe. Se você não tiver atento ao seu planejamento e se você não tiver mapeada toda a sua, a sua trajetória, né? As disciplinas que você tem que estudar, você não vai conseguir chegar. E isso só se faz com bastante disciplina e planejamento, cara. Muito bom, Rafa. Gente, pessoal, você que presta vestibular, você que está se dedicando a essa área, né, a esse desafio na sua vida, né, de prestar um vestibular, de entrar numa universidade, você tem como obrigação ouvir o que esse cara está falando. Rafa, o que eu estou pensando aqui é o seguinte. Eu, como professor de biologia, eu sempre trabalhei muito com o medicineiro, principalmente. Né? Então, assim, eu observei ali por muito tempo alunos bons, cara. Alunos, assim, que são hard. A molecada que você pergunta, os caras completam. Se você faltar, o cara dá aula no teu lugar. Então, a molecada que vem, assim, conteúdo não é o que falta, às vezes.
né? Eu percebo, né, em alguns casos. Sim. Então, assim, você que está aí, né, trabalhando, né, com alta performance, com esse perfil de aluno, né, o que você diria, Rafa? Quais seriam, sei lá, né, vamos supor, sei lá, pensa alguns, lista alguns, ou alguns, sei lá, um número, né, os principais empecilhos que fazem com que esse aluno que é bom, você que está vendo essa live agora, você que é um aluno bom, você sabe que você é bom, você fala, eu sou bom, eu sou top, eu consigo passar, mas você não consegue, o cara não entra. O cara tá ali 5, 6, a gente sabe que tem essa realidade, aluno que faz 8, 10 anos de cursinho, cara. E aí o cara é top, a família tá ali pressionando. O que você acha que faz, às vezes, o que falta para esse perfil de aluno entrar numa universidade, Rafa? Bom, a primeira coisa não é estudar mais. É estudar o que precisa estudar, estudar bem. Entende? Porque não adianta você encher essa mesa aqui de apostila, ficar soterrado em cima delas, passar a madrugada inteira estudando, se você está estudando aquilo que não precisa. De repente, por exemplo, aquele conteúdo que você está estudando aqui não cai no vestibular que você está querendo fazer. Então, primeira coisa, conheça. Então vamos lá, primeira coisa, qual seria? Estudar, não é estudar mais, é estudar bem, é estudar corretamente, com planejamento, tá? Não é estudar mais, estudar muito. É você saber quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Primeira coisa, quantidade não é qualidade. Segundo, conheça a realidade das suas provas. As provas que você vai fazer. Né? Mapeie os conteúdos que caem, linke esses conteúdos ao que você está vendo em sala de aula, procure o seu professor das disciplinas que você tem como específica, que são as mais importantes. Né? Esse é outro ponto, mapeie aquilo que você está, o vestibular que você vai prestar. O terceiro ponto, né? Você tem que ter uma rotina de estudo, mas você não tem que morrer por causa disso. Então você tem que ter uma rotina de estudo, mas você tem que ter lazer, você tem que praticar uma atividade física, você tem que namorar, se namora, né? Ou você tem que descansar, na hora de descansar. Então toda a sua rotina diária, ela tem que ser planejada, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Entende? Se você não fizer isso, automaticamente, quantas vezes você deve ter ouvido aluno falar, nossa, Rafa, eu tô com a matéria atrasada. Por que tá com a matéria atrasada? Porque não planejou. Porque não está com planejamento. Ou não está, né, cumprindo o que ele se propôs a fazer. Não está cumprindo o que o planejamento estabelece. Ah, mas não vai dar tempo. Se não vai dar tempo, replaneje. Só não pode ver que a bola de neve está enorme e não conseguir resolver esse problema. Tá? Por isso é muito importante o contato com alguém que planeja isso. Entende? Por exemplo, lá no Vezem, a gente tem 5 professores, né, que são os professores que planejam os estudos. Eu sou o Marcos, o Bruno, o Quintas eu, Marcos, Bruno e Quintas. Somos em 4, desculpe. E aí a gente estabelece todo um cronograma com esse aluno, com reuniões, assim, né, cara, diretamente com eles e tal. Tem uma série de coisas que a gente faz também, que seria legal, molecada também que quiser saber, né, e dar um pulo lá no Vezem para conhecer. Né? Eu não vou entregar o peixe aqui agora, porque o sucesso é grande. É grande, o sucesso é grande. Nós estamos com a turma praticamente esgotada de revisão para a UEL. Ainda tem alguma vaguinha, se você tiver Então vamos aproveitar aqui, vamos falar, por exemplo, assim, ó, né, você que é de Londrina, você que é da região, você que está pensando em prestar, né, sei lá, UEL, UEM, Federal do Paraná, as provas aqui da região do Paraná, né, Sul, Norte do Paraná, Noroeste, enfim, né, você que está pensando em mudar para Londrina para estudar, você é do interior de São Paulo e está cansado dos cursinhos daí e quer vir para cá, né, nós temos aqui agora uma nova proposta, né, uma nova instituição, né, um novo curso pré-vestibular, Vezem, né, como é que se chamava? Vezem Vestibulares. Vezem Vestibulares significa estrela, é uma estrela da constelação do Cão Maior, e significa ser, algo parecido com ser em holandês. Que massa. É a nossa escolha. A gente achou que não ia pegar, mas pegou, rapaz. Tá todo mundo quer saber. Aí o problema é que Vezem, Wiesen, né? É Vezem. A pronúncia correta é Vezem. Né? E o Vezem tá aí chegou pra... Que massa. Pra mudar um pouco, né? Dar uma sacudida, né? Então assim, Rafa, vamos aproveitar e diz assim, né? Você talvez, né, que tá assistindo aí, que tem esse perfil, você que é um aluno que quer algo novo, você que tá cansado do tradicional, né? Do mais do mesmo. Então o que o Vezem tem para oferecer para quem tá buscando uma instituição? Às vezes o aluno ele não tem capacidade de fazer esse planejamento.
É um aluno que às vezes ele é muito bom em conteúdo, mas é um cara... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou excelente, né, em muitas coisas da minha vida, mas planejamento é uma coisa que não é meu forte. Né, assim, eu não sei me organizar, eu não sei às vezes eu sei que eu quero alguma coisa, mas às vezes a gente não sabe o que fazer para conquistar aquilo. Né? Então às vezes a gente consegue buscar, né, orientações e pessoas capacitadas para nos direcionar para isso. Né? Então assim, o que o Vezem como instituição, né, nesse campo dos vestibulares, né, nesse campo da educação, né, nesse campo de ensino, tem a oferecer quem busca algo novo, quem está buscando um diferente? Olha, você falou que tem gente de fora, que quem está chegando, que procurar alguma coisa na cidade, algum cursinho que prepare aí para 2022, os vestibulares vêm aí, né? Não tem jeito, essa prova chega um dia, né? O Vezem, primeira coisa, atenção ao aluno. A gente sabe o que o aluno precisa ser atendido de perto, entende? Então a gente tem que ouvir o que o aluno precisa. Isso demanda tempo. Não adianta você... Porque assim, você olha aí por aí, você vê, planejamento de estudo. Tem, mas não tem, né? Tem, mas não é eficiente. Eu tenho, mas não é... É uma coisa meio que geral. Entendi. E não é geral. Existe um planejamento padrão, né? É um planejamento padrão. O Vezem não. O Vezem, ele trata o aluno na sua especificidade. Entende? Boa. Então a gente procura saber exatamente o que aquele aluno precisa. Tá? A partir disso a gente vai traçar um objetivo, um plano para ele, né? Nós vamos dar atendimento socioemocional, a gente vai trabalhar de perto com esse aluno para que ele planeje os seus estudos de acordo com aquele objetivo que ele tem. E como eu falei para você lá no começo da conversa, né? As realidades são múltiplas, cara. Não adianta você pensar, olhar para os seus alunos e ver uma sala. Não, você tem que ver cada um deles, cada um na sua angústia, cada um na sua necessidade, no seu objetivo, no seu estado emocional, na evolução desse estado emocional. E isso, cara, isso dá muito trabalho. Não adianta você pensar, puxa vida, você prometer que vai fazer isso e não fizer, também é uma situação bastante ruim. Então o aluno o aluno que está nos procurando, está procurando isso. Gera uma expectativa, né? O aluno está procurando, a gente está procurando isso e está recebendo. Está recebendo, a gente trabalha muito com essa atenção próxima dele, conversando o tempo todo com ele. Nós sempre estamos lá, né? Ou sempre tem um dos professores coordenadores ali presente, conversando com eles. O nosso aluno fica à noite ali, até a noite estudando, entendeu? Então dá essa oportunidade dele poder estudar num lugar onde ele pode acessar os seus professores a hora que ele quer, né? Ter um planejamento de estudo, poder mudar o planejamento de estudo, se ele também mudar o seu objetivo. De repente eu falei assim, eu não vou fazer o UEM. Por quê? Porque a UEM está muito concorrida, eu vou focar na UEL, eu vou focar na Unesp, porque esses vestibulares têm um perfil um pouco mais parecido com o meu. Então você vai ter que replanejar. Massa. Entendeu? E isso é urgente, entendeu? Então essa atenção imediata e essa atenção às especificidades, hoje em dia, ela é fundamental para o sucesso de uma escola. E é isso que a gente faz lá em Maringá, por exemplo. É isso que a gente está fazendo aqui em Londrina, está dando certo. Como eu falei para você, a turma está bombando lá no Vezem. E vocês já estão tendo resultado já, né? Nós já temos aprovações, né? Nós já temos ali aprovações. Os vestibulares estão em andamento, né? Sim. Então nós temos aprovações para a segunda fase da Unicamp, nós temos aprovações para a segunda fase da Unesp, nós temos uma grande expectativa para o vestibular da FUVEST, que acontece agora domingo, hein, galera? Sim, domingão, FUVEST. Domingão. Vocês que estão aí, ó. Galera. FUVESTona. Chegou a FUVESTona. Né? E a UEL nem se fala. A UEL é a expectativa de explodir mesmo. A gente tem nomes fortíssimos para conquistar uma vaga na UEL esse ano. E o ano que vem tem extensivo, né? Aí o ano que vem nós vamos fazer a preparação todo o ano de 2022. Né? As aulas começam em março, né? Provavelmente depois da prova da UEL. E aí a gente vai ter uma preparação ainda do mesmo jeito que agora, com mais tempo, porque o extensivo, em 2002 é extensivo, e esse ano a gente fez o semi-extensivo, porque nós começamos em julho, porque a prova da UEL aconteceu no meio do caminho, né? Então o ano que vem, a tendência é que a gente tenha até mais tempo para trabalhar e, consequentemente, você vai ter bastante tempo para atender esses alunos, né? Entendi. Rafa, que, por exemplo, essa altura do campeonato, um cara tá meio perdido, estava estudando uma instituição, ou o cara não sabia o que fazer. O cara que essa altura do campeonato, ele quer fazer, sei lá, o cara às vezes veio fazer um cursinho, né, devido à pandemia, o cara estava matriculado há uns 2 anos no cursinho presencial, aí foi pro EAD, o cara não conseguiu acompanhar.
Se o cara quiser, né, focar num extensivão aí, ou alguma coisa, o cara consegue absorver alguma coisa bacana? O Vezem consegue oferecer alguma coisa para esse aluno ainda ou não? Olha, a gente vai oferecer para ele a realidade dele. Primeira coisa, a gente vai falar para ele, ó, você está nesse ponto aqui. Você não vai vender ilusão. Não vendemos ilusão. Não vendemos ilusão. O que a gente vende é trabalho, bastante. Né? Então, a gente vai falar para ele da realidade dele. Isso é feito a partir de uma análise, né, da própria pessoa, uma conversa com a própria pessoa, uma entrevista com o próprio, né? Então a gente vai saber da realidade dele, como ele tá naquele momento e vai jogar bem limpo com ele para dizer, olha, para você chegar lá, você precisa fazer isso aqui, né? Você está disposto? Esses dias atrás, uma menina nos procurou para fazer matrícula porque ouviu que a gente fala a verdade para o aluno, né? A gente é franco com o aluno e essa franqueza, ela é transformada, cara, é muito legal isso. Essa franqueza, ela é transformada em disposição para o estudo. Entende? Porque se você fala pro cara assim, por exemplo, você vai passar, beleza? Aí você vê o cara sentado, você vê o cara no celular, você vai passar? Não vai. Aí na hora que ele não passar, a culpa é sua. Aquela massagem de ego constante, você fica, falou você pra é bom, ele. você é o cara, você tem chance. Se eu sou bom, eu sou você é o meu aluno favorito. Eu vou ficar aqui estudando, né? Entendeu? Então, você tem que ser franco e mostrar para ele que aquilo é um trabalho. Ou seja, você vai para a escola, você vai estudar, você vai se preparar, à noite você vai para casa e você vai descansar. Entende? Ele precisa pra amanhã tá aqui inteiro de novo. Tá aqui, porque é tipo assim, né? Eu sou o patrão dele, cara. Então eu quero ele pronto pra batalha todos os dias, eu quero ele inteiro todos os dias. E para isso tem que seguir um planejamento, não tem jeito. Não tem soluções simples para problemas complexos, não existe. Entende? A situação os vestibulares hoje estão cada vez mais concorridos, os concorrentes estão cada vez mais profissionais, eu falo isso mesmo, cada vez mais profissionais, no sentido de fazer a sua preparação, organizar os seus estudos. Quem faz isso com eficiência poupa até tempo, cara. Com toda certeza. Poupa tempo. E não corre à toa, né? É o cara que não fica correndo à toa. Exatamente. Eu até uso até a metáfora do maratonista. Não adianta você chegar em março, sair feito um louco estudando, né? Porque que nem aquele na maratona, você sai feito um doido na maratona, na quarta esquina você já é ultrapassado. Com toda certeza. Entende? Então, a preparação é uma maratona. E as maratonas, você sai com uma corrida cadenciada, planejada. Fala com o maratonista para você ver. Fala com o maratonista, pergunta para ele se não tem toda uma estratégia para ele correr aqueles 42 quilômetros de uma maratona. Sabe, né? Ele sabe exatamente. A energia despender no início, no meio, no fim. Exato, ele estuda. Naquele trecho tem uma subida, naquele trecho tem uma descida, né? Olha, ele vai ver a previsão do tempo, tá sol pra caramba, então eu tenho que estar numa preparação, numa dieta diferente. Não vai ter sol, vai ter chuva, tem que ter um tênis diferente. Isso aí planejamento. A maratona é a mesma coisa, a maratona do vestibular é a mesma. Entende? Então tudo isso, cara, você tem que ter planejado, né? Quantas vezes eu falei planejamento aqui? 300 vezes. Pois é. Entende? Porque não adianta, sem um planejamento, e não é um planejamento macro, é um planejamento individualizado, específico para aquele cara, aquela garota que quer aquele vestibular especificamente, entendeu? E eu acho muito bacana você falar isso, porque às vezes, né, a gente que às vezes trabalha nesses cursinhos, principalmente os cursinhos pré-medicina, né, os pré-medicineiros que a gente fala, né, às vezes a gente acha que todo mundo que tá ali é medicineiro, cara. Não. Né, entendeu? E às vezes tem aluno ali que vai prestar veterinária, tem um cara que vai prestar engenharia, Exato. um cara que vai prestar história. Exatamente. Né? Então assim, e às vezes a gente quer tratar todo mundo como igual, o cara tem que às vezes, e é muito da hora você falar isso, cara, é muito pertinente você falar isso, porque o cara, né, eu acho que o primeiro passo para o cara, né, é saber como passar na prova, como ter um bom êxito, né, como ter êxito nisso, é esse cara saber o que focar, né, esse cara saber que ele necessariamente não precisa, nem você prestando história e eu prestando biologia, às vezes dependendo da prova, saber os pesos diferentes da disciplina. Sim. Por exemplo, né, o cara... Não, isso pode continuar. O cara conhecer a prova que ele vai prestar, né? E até um pouco sobre isso que eu queria falar aqui, né? Que você trazer... Você sabe que a prova da UEL, cara, o ano passado, ela teve uma mudança para esse ano. O aluno, de repente o aluno não sabe disso. Existe uma mudança. Novidade aqui, hein? A prova da UEL, esse ano, a pontuação dela ela tá alterada. Só para você ter uma ideia dessa prova. São 36 questões de conhecimentos gerais. Com cada questão vai valer 1,5, tá? Beleza? Na prova do ano passado, valia 1,5. Mas a prova de linguagem, que são 10 questões de linguagem, no ano passado valia 1,5.
certo? Agora vale 1,6. Parece pouco, mas não é. Vale 1,6. Cada questão, então das 10 questões de linguagens, 1,6 cada questão. Mais 36 questões valendo 1,5. A redação, ela perdeu 1 ponto, mas a linguagem ganhou outro. Então a redação vai valer 24, linguagem vai valer 16, certo? Somando tudo, a prova da UEL, 40% dessa prova, meu amigo. 40% dessa prova é de linguagem e redação. Porque se você pegar as questões de língua estrangeira, também entra em linguagem. Entra na de linguagem. Inglês, francês ou espanhol. Então, se você pega... Olha aí que informação bacana. Porque se você pegou aquilo lá, pegou um macro e falou, pô, então peraí, então eu vou ter que devorar linguagem. Eu vou ter que fazer... Se 24% da prova é redação, amigo, você tem que fazer 3 redações, 2 redações por semana. E aí, beleza, você vai fazer 3 redações. Então você precisa que essas 3 redações sejam corrigidas. E você precisa de um feedback dessas redações. Não é só escrever por escrever, não, escrever por escrever, ninguém vai ler, se ninguém ler. Ele vai achar qual é o parâmetro que ele tem, se ele tem no bem, se tem no mal. Exato. Então você tem que ter um professor à sua disposição. A gente tem 3 professores de redação no Vezem. 3. Lá no Vezem, por exemplo, o aluno entrega a redação, ele recebe o feedback, certo? E se ele entregar 20 redações, ele vai receber esse feedback. Entendeu? Então, depende dele, porque se ele entregar, a gente vai corrigir. Se você, 24% da prova, né? mais 16% de língua estrangeira e linguagens, dá 40%. 40% de uma prova é tudo, cara. Pelo amor de Deus. É tudo. Um aluno que presta, que presta, né, para cursos concorridos, né? Um medicineiro, por exemplo. Vamos pensar no medicineiro, que eu acho que é um exemplo, né, que é um nicho que serve para as demais provas concorridas, para os demais cursos concorridos. Esse cara medicineiro, por exemplo, né, pensando que você está falando 24% de redação e 16 linguagens, né? Linguagens e língua estrangeira. Língua estrangeira. Então as linguagens língua portuguesa e língua estrangeira. Então assim, cara, esse cara, para ele ter um êxito nesses 24%, ele tem que mandar muito bem linguagem, o cara tem que saber gramática, o cara tem que saber português, interpretação, né? Então assim, consequentemente, esse cara já vai ter um desempenho melhor na redação dele também. Sim. Né? Então assim, e 40%, cara... Amigo. Meu irmão... Quase metade da prova, pô. Quase metade da prova. Então, assim, é uma coisa importante, é um dado pertinente pro cara saber. Às vezes o cara não sabe por onde começar, pelos 40% ele já sabe o que é. Né? Porque os outros 60%... Aí vai ser conhecimentos gerais, né, bicho? Vai ser distribuído, então, exatamente. Então, assim, o cara já sabe se o cara, às vezes, E é uma coisa que eu digo, eu sou péssimo em linguagens, é uma área que, assim... E eu acho que, e a gente sabe, pelo menos nas provas anteriores, a redação sempre foi critério de empate, a redação sempre foi... Ainda mais hoje. Né? Então, assim, o cara tem que optar por algo que dê direção para ele nesse aspecto, né? Então, assim, bacana você falar sobre você que não sabia, você que está aqui vendo a gente ao vivo agora, ó, não sabia dessa nova mudança da prova da UEL, fica ligado, que as conhecimentos gerais de 1,5 foi para 1,6. Mudou. Não é verdade? Ué, né? Eu já vi aluno... Medicineiro, meu amigo. Eu já vi nego fazer 2 anos de cursinho a mais, 3 anos a mais, por causa de 0,1, de 0,2, não é verdade? Exatamente. Então, às vezes o cara tá de bobeira ali, fica atento, bicho, fica atento. Informação pertinente que o nosso Rafa trouxe aqui. Agora, Rafa, uma coisa importante, né, nessa mudança então você, né, vamos pensar aqui agora num aluno que tá assistindo o nosso podcast, que tá entrando no VestibaCast aí, o cara tá prestando o UEL e o cara não tá ligado nessa mudança na prova da UEL, como que é a prova da UEL, essa prova que agora, antes nós tínhamos 2 fases, né, a primeira e a segunda fase, e agora é uma prova única, é isso, Rafa? Na verdade tem 2 fases, 2 fases sim, tá? Você tem que atingir uma pontuação na prova de conhecimentos gerais, tá? E na prova de linguagens para ter o direito da sua redação ser corrigida. A redação é a segunda fase. Isso varia, né? Olha aí. Isso varia olha de acordo aí com que o curso, informação né? pertinente para quem não estava ligado aí. Então nem toda redação é corrigida. Não. Se você não atingir a pontuação mínima, você não vai, depende do curso. Então você tem que fazer uma pontuação, né? Você pode zerar, por exemplo, que você perde a prova. Então você tem que fazer uma pontuação mínima, isso vai variar de curso para curso, para ter o direito da sua redação ser corrigida. Então a redação acaba sendo a prova de segunda fase. É a prova de segunda fase. Até no manual do candidato, se a molecada quiser dar uma olhada, tá lá como segunda fase. Nem todas as redações serão corrigidas. Agora, a grande dúvida é, será que a UEL vai manter isso aí? Né? Será que ela mantém esse formato de prova? Será que ela vai fazer o modelo antigo, vai retornar aquele modelo que você acabou de falar, de 2 fases? Porque isso interfere também no planejamento do ano que vem. Entendi. Entendeu? Será? Porque assim,
quando se mudar para o outro modelo, né, a carga horária, a distribuição dos conteúdos muda também, porque aí como é, o planejamento medicina, do cara aí muda, vai mudar todo. Exatamente, porque aí medicina, química, biologia, né, e sociologia, como era no passado, né? Não sei se pode ser que mude alguma coisa, mas aí o planejamento é outro. Você vai ter que, o que vai ter que fazer? Escrever, então você vai ter uma prova discursiva, e aí tem um problema, porque quem é o cara que vai fazer o vestibular em 2023? É o cara da pandemia, amigo. Entende? Esse cara que veio no ensino médio pandemia. O cara é o ensino médio da pandemia. Puts. E aí a gente tem, no nosso ensino médio, né, no Premier by Vezem, a gente tem o PRA, que é o Plano de Recuperação de Aprendizagem. Olha, visando isso, o que nós vamos fazer? Um trabalho intenso com esse aluno, tá? Um trabalho intenso com esse aluno que vem de um histórico de pandemia, recuperando conteúdos que supostamente ele foi defasado. Tá? Porque não dá para negar, cara. Eu tenho filhas que estudaram, né, na pandemia, e eu sei que tem defasagem. Não, eu sei que tem. Eu tenho, até eu posso falar aqui, Dudu, se você estiver me ouvindo, meu sobrinho, Eduardo Janene, Dudu, se você estiver vindo aí, leva um puxão de orelha do tio agora. Aqui, ó, Dudu, não sei que câmera que eu tô. Dudu, toma um puxão de orelha agora. Cara, ele tá terminando o ensino fundamental agora. Ficou de recuperação em quase todas as disciplinas. Um menino, assim, como é que eu vou culpar a instituição? Eu vou culpar ele? Vou culpar quem? Tem que ver como é que ele se comportou lá durante a pandemia. Então, por isso que meu puxão de orelha fica nele. Exatamente. Né? Mas, assim, de qualquer forma, ele tá indo pro ensino médio, né, cara? E é uma coisa que eu quero falar com você hoje aqui, especificamente. Você é o cara para falar sobre isso, porque você é um cara que produz material didático, você é um cara que tem essa perspectiva sua de professor desde lá de trás, né? Seja trabalhando com jovens em recuperação, seja trabalhando com ensino fundamental, com ensino médio, né? E você foi para esse ambiente pré-vestibular que a gente está falando até agora. E agora a gente vai falar sobre o ensino médio, né? E até algo que eu quero trazer para esse canal aqui, para esse nosso podcast, para esse papo, que é sobre essa mudança no ensino médio, né? Muitos de vocês talvez não saibam, não estão cientes, mas o ensino médio mudou, né? Tanto é que existem aí até, né, publicidades do governo federal falando sobre um novo ensino médio. Então eu queria que você pudesse falar, Rafa, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, que não sabe o que é esse novo ensino médio. O que seria esse novo ensino médio? Então, um pai que está assistindo aí, né? Às vezes, você que tem irmãos, você que vai matricular teu filho está indo para o ensino médio e você não sabe que o ensino médio mudou. O que é esse novo ensino médio, Rafa? Olha, é uma mudança bastante significativa no ensino médio, está para começar, né? O que é esse ensino médio? Ele visa potencializar a aptidão do aluno. Quando você entra no ensino médio, você hoje é despejado sobre você uma quantidade enorme de conteúdos que muitas vezes você não vai usar na sua vida ou na sua faculdade. Entende? Então agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os chamados itinerários formativos, né? E algumas trilhas serão oferecidas para os alunos com aptidões específicas. Por exemplo, se você vai fazer medicina, você tem que ter uma carga horária maior de biológicas e de química ao longo do seu ensino médio. Entendi. Agora, se você nasceu para ser advogado, para ser professor de humanas e tal, você não vai ter que fazer isso, você tem que focar e intensificar os seus estudos nas áreas que você tem aptidão. Ah, Rafa, mas o menino com 15 anos, ele não tem muito no norte o que ele vai ser exatamente, mas ele tem aptidão. Entendi. Entende? Ele tem aptidão. Não adianta que... isso existe, sim. Você vai entrar no ensino médio e vai tentar potencializar aquilo que você realmente leva a jeito, que você tem habilidade, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu sabia muito bem que médico eu não seria. Entende por quê? Porque eu não era... Eu tinha pânico de química. Então, eu não vou estudar química. Entende? Então, é claro que você vai estudar os conteúdos básicos e você vai pegar essas trilhas que serão oferecidas, né, para você aperfeiçoar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de aptidão. Agora, tem que ficar atento. Por quê? Porque as escolas, elas precisam se adaptar e oferecer isso. Porque quando você vai procurar uma escola para fazer matrícula do seu filho, tem que saber se, meu filho quer ser médico. O que vocês têm para oferecer? Qual é o itinerário formativo que vocês têm? Qual é o planejamento para o meu filho lá na frente? Entende? Porque senão a escola vai ficar como era. Se você é isso.
Desculpa, Você coloca seu filho numa escola no modelo antigo e sendo que ela está oferecendo para você, vendendo para você o ensino médio. Um slogan do novo ensino médio, sim, mas com o ensino médio antigo. Não dá, você vai ter que oferecer essas trilhas, né? E essas trilhas têm que atender às mais variadas especificidades. Então, assim, esses itinerários formativos e essas trilhas de aprendizagem que você está dizendo, quem oferece é a escola. É a instituição. É a escola. É a escola. É. Então, assim, é interessante que os projeto pais... de vida, né? Uma educação financeira, né? O Marcos Ursi, cara, ele tem um projeto chamado Nos Ombros dos Gigantes. Olha que nome forte, cara. Cara, é lindo o projeto, cara. A ideia do projeto dele é para trabalhar a leitura de grandes clássicos, né, da literatura, da filosofia. Então ele foi trabalhar, durante o ano ele trabalhou grandes livros e grandes obras, né, literárias que são fundamentais para o enriquecimento pessoal da pessoa. Entendi. Nós somos anões perto desses gigantes. Entendi. Nos ombros seriam os clássicos. Nos ombros deles a gente enxerga muito longe, bem longe, entendeu? Então ele senta e debate com esses alunos o Alto da Compadecida no Brasil, a Divina Comédia, entende? E algumas obras de cinema também, eu acho que ele analisou. Eu acho esse projeto maravilhoso, né? Que massa. É lindo esse projeto. E isso pode ser oferecido como um itinerário formativo. Sim, sim. Entendi. Então vai de cada instituição oferecer... Vai de cada instituição, não é só simplesmente a instituição. A instituição tem que conhecer também o perfil do seu aluno. E aí você fala, por exemplo, como é que uma instituição... Mais uma vez a gente volta lá. Mais uma vez. E aí, cara, como é que vai fazer? Com uma instituição que tem 2.000 alunos, entendeu? Então, a tendência agora é que haja um novo formato de escola com um número de alunos, né, mais reduzido, para que você possa entender a realidade de cada um e possa fazer com que ele se enxergue naquela escola, vendo aquela escola, olha, essa escola é uma escola que vai me preparar porque ela oferece aquilo que eu preciso. Entende? Entendi. Então, ou seja, não dá para você olhar para o aluno assim e pensar, pô, esse padrão de escola que a gente está acostumado, então, que oferece não que oferece, né, que suporta esse número inchado de alunos, essas escolas grandes, como nós estamos acostumados, vai acabar que vai ter que se adaptar e oferecer diferentes trilhas para cada perfil de aluno. Exatamente. Então, entendeu? às vezes... Conhecer muito bem esses alunos, porque senão você não vai conseguir atender. Senão, às vezes a gente vai ter que... Vai ser a mesma coisa. O cara, aquela quantidade de aluno, vai ter que se adaptar ao que a escola oferece. O cara fala, qual é o teu itinerário? Não sei, só oferece isso, então vou ter que fazer isso. Né? O cara acaba se perdendo pela escola não conhecer o próprio aluno, não conhecer a singularidade, né? A especificidade, como você falou anteriormente, de cada aluno. Né? Que bacana, cara. Então talvez... E aí eu quero falar agora, cadê o Flash? Gente, não sei se vocês conhecem, nós temos aqui... O cara chama Flash, velho. O cara chama Flash. Aí, rapaz. Flash. Nós temos aqui um vídeo institucional, né, desse projeto monstro que o Rafa está trazendo para Londrina, né, essa experiência com o Vezem, né, somando essa perspectiva, né, essa bagagem que vocês trazem como uma instituição, como um pré-vestibular, né, com essa necessidade do novo ensino médio. Enfim, o vídeo fala por si só, o Rafa vai falar. Roda aí, Flash, aquele vídeo que vai falar sobre o Vezem, o Premier by Vezem, que é um novo ensino médio que está vindo para Londrina, uma instituição que vem para oferecer algo que talvez nossa cidade não tenha ainda. Valeu! Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o professor Marcos Ursi e eu estou aqui para falar um pouco para você sobre o curso Vezem e o Colégio Premier Vezem no ensino médio. A tradição da Premier com a expertise do Vezem Vestibulares agora numa só escola. Personalizar o ensino, trazer inteligência de dados para o desenvolvimento do seu filho ou para o seu desenvolvimento. A gente vai resgatar esses conteúdos no ensino médio para você ter uma preparação adequada, uma formação extremamente qualificada para você chegar na universidade bombando. Esse é o momento de você buscar a melhor preparação, de buscar uma sólida formação em todas as matérias dentro das novas bases do ensino médio. Vem para cá, vem para o Premier by Vezem. Gente, nós estamos entretidos aqui. Coloca no aberto aí, Flash, pra gente, por favor. A gente tá vendo aqui o suporte novo que chegou pra gente.
Aqui é muita tecnologia. Obrigado, Jade, com esse suporte técnico da Jadezinha aqui, né? Mas, enfim, Rafa, vamos lá. Rafa, eu vou até fechar essa live aqui, porque esse negócio tá me chamando a atenção, cara. Ou você quer que deixe rodando aí? Não, pode deixar rodando aí, eu já tenho a galera aí, ó. Então vou deixar ali que eu Quer fechar? Eu gostei da cafeteira. E a cafeteira tá maravilhosa. Tá ali, né? Tá top, né? Enfim, Rafa, então nós acabamos de ver aí, você que tá no nosso ao vivo pelo Facebook, você que tá pelo YouTube, você acabou de ver essa publicidade, esse vídeo institucional informativo sobre o Premier by Vezem, é isso? É isso aí. Fala pra gente um pouco sobre essa escola, sobre esse projeto novo, né? Sei lá se o termo correto é escola, se é colégio. É colégio. O colégio Premier by Vezem. Cara, o colégio Premier by Vezem, já viu assim, não sei se você, só para fazer uma comparação, né? Quando você tem uma casa e você precisa reformar essa casa, né? E a reforma nem sempre fica muito boa. Reforma nunca é bacana. Reforma nunca é bacana, né? O bom do Premier by Vezem é que ele já nasce, né, alicerçado no novo ensino médio. Entende? Então não, não é algo reformado, ele é algo novo. É algo novo. Então a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai oferecer uma escola plural, uma escola muito democrática, uma escola que sabe enxergar no aluno as suas necessidades, os seus projetos, os seus planos. Vamos atender esse aluno para que ele possa fazer a melhor escolha, né, para a sua carreira, e para isso é preciso muita atenção. Então a gente começa em Londrina associando, né, essa expertise do Vezem, que nós chegamos aqui em Londrina há tão pouco tempo e a gente já deu o que falar na cidade, né? Nós estamos com uma turma cheia, muito cara. Muito bom. Né? E o colégio vem nessa toada, tá? O colégio vem com a ideia de alto rendimento associado a um planejamento específico de aluno e turma reduzida para que a gente possa atender esse aluno na sua necessidade. E outra, a estrutura do Vezem vai ser praticamente a mesma, né, do colégio. Então o aluno vai ter seu lugar de estudo, né? O aluno vai ter o seu planejamento de estudo, o aluno vai ter acompanhamento total, semanal, né, para a gente fazer com que ele alcance aí um alto rendimento. E não esqueça que uma das coisas mais importantes do nosso colégio, né, do Premier by Vezem, é fazer um programa de recuperação de aprendizagem, porque a gente sabe que esse aluno vai chegar com defasagem na pandemia. Esse PRA, né, que é o Programa de Recuperação de Aprendizagem. De aprendizagem. Fala um pouco pra gente sobre isso. É a primeira vez que eu, particularmente como professor, vejo falar sobre isso. Pois é. A gente sabe que esses tempos de pandemia foram difíceis, cara. Sim. Né? E que muitos alunos não tiveram uma preparação adequada, né? Por conta do isolamento, por conta da não adaptação às aulas online, até por conta de desleixo, né? Ele vem defasado. Então a gente vai receber esse aluno e vai preparar esse aluno, e ao mesmo tempo que a gente prepara, a gente também vai recuperar alguns conteúdos que ele teve defasagem nos últimos 2 anos, no 8º e no 9º ano. Entende? Então a gente vai trabalhar em cima desses conteúdos que ele teve, mas provavelmente ele teve com defasagem, para que ele chegue no 1º ano, recupere isso e ao mesmo tempo aproveite e assimile aí o conteúdo normal do 1º ano do ensino médio. Então a ideia é de recuperar a aprendizagem desse aluno que sofreu uma certa defasagem devido ao sofrimento da pandemia. Muito bom, Rafa, sensacional. E isso ocorreria em contraturno? Como é que seria a execução desse PRA? Nós vamos trabalhar isso em contraturno, nós vamos oferecer algumas... eu não quero entregar o peixe aqui, entregar o ouro entendi, aqui. Né? Mas é um projeto no contraturno, com planejamento específico para cada aluno. Mas que bacana, cara. E sabendo a necessidade, o que cada aluno precisa recuperar. Cada aluno precisa, porque não adianta... Se o aluno chegou bombando também, de repente ele não precisa. Entendi, né? Às vezes porque tem aluno que se adaptou bem, né? Tem aluna que não precisou de aula, não teve necessidade de voltar ao presencial, já passou em vestibular, entende? Eu já conheço aluno assim que se adaptou muito bem no 2º e no 3º ano, já vai passar no vestibular agora. Entendi. Mas, então a gente tem que saber se o que esse aluno precisa para a gente poder fazer a recuperação dele ou não, né? Entendi. Se ele chegar bombando, se há necessidade ou não, às vezes não só porque tem que colocar o cara lá. Então demonstra já uma perspectiva de que é uma escola que não quer fazer mais do mesmo, inchar, colocar, tem que fazer porque tem que fazer. Que bacana, muito bom. Parabéns por essa perspectiva nova. Valeu. Então, assim, e pelo que eu vejo, pelo que você fala, então, o Vezem, né, o Premier by Vezem,
O Premier é uma escola já antiga de Londrina, tem uns 20 anos, né? E a tradição, né? A tradição do Premier, né? Nosso endereço é maravilhoso, é no coração da Gleba Palhano, tá? Assim como o Vezem também é, né? Sim. Então o Vezem e o Premier vão ficar separados por uma quadra, né? E a gente vai trabalhar no ensino médio, ali naquele prédio do lado da vou fazer um jabá aqui, né? Do lado da Hashimitsu, né? Entre a Hashimitsu e o Angeloni. Aceitamos rodízio a qualquer momento. Aceitamos o patrocínio, né? Então a gente vai ficar ali do lado do Hashimitsu pro colégio, entre o Hashimitsu e o Angeloni. Sim. E o cursinho continua naquele lugar especialíssimo, o nosso xodó, cara. Aquela esquina maravilhosa. A melhor ponto de Londrina. Muito bom. Nós continuaremos ali então, mas pelo que eu percebo, então, o colégio vão ter vagas limitadas. Vagas limitadas. A gente vai trabalhar sempre com vagas limitadas. Vocês não querem encher a turma por encher a turma para faturar. Nós vamos fazer o melhor ensino médio do Brasil, cara. Que a gente sonha em conseguir fazer isso. O nosso sonho é esse. A gente está trabalhando feito... Você está vendo, né? A gente está trabalhando feito louco para fazer a melhor escola, o melhor colégio de Londrina, respeitando, claro, todas as escolas de Londrina, todas elas devem ser respeitadas, mas a gente vai chegar com uma proposta extremamente planejada, com um atendimento específico, exclusivo, e a gente precisa, para fazer isso, não dá para você fazer isso para a multidão, né? Tem que fazer isso para o número reduzido de alunos. Mas as vagas as matrículas estão abertas, né? Aliás, nós estamos com matrícula aberta no colégio, nós estamos com matrícula aberta ainda no nosso super de revisão, só que essas vagas elas praticamente já estão acabando, mas você, se quiser, pode ir lá. Cara que está assistindo aqui, ele pode procurar vocês lá? Pode procurar a gente lá. Você vai dar um desconto para ele ou não? A gente pode conversar. Rapaz, olha aqui, acabamos de ganhar um desconto para você que é VestibaCast. A gente conversa, chega lá, né? E ainda tem o extensivo que está também com vagas abertas e a matrícula também está aberta. Tá todo mundo lá chegando para fazer matrícula. Se Deus quiser, nós vamos bombar o ano que vem, porque trabalho não falta, viu? Entendi. A gente tá ralando pra caramba. Parabéns, Rafa. Eu, como professor, eu fico como amante da área da educação, diria, né? Eu fico extremamente feliz, cara, em saber que a cidade que eu amo, a minha cidade, que é Londrina, né? A nossa cidade, né? Tá recebendo esse projeto gigantesco, tá recebendo... esse negócio, é algo visionário, Rafa, eu diria assim, tá? Que vocês estão trazendo a nível de ensino médio, né? Porque a gente já sabe essa bagagem que vocês trazem, não só com o Vezem, mas com alguns sócios de vocês, né? Que vem já com essa visão de uma outra cidade onde isso vem dando certo. Sim. Então, assim, é muito bacana ver isso acontecendo em Londrina, né? Eu acho que a família londrinense, as famílias londrinenses merecem isso, né? Então, assim... E a educação, né, precisa dessa mudança, né? Então, assim, e nós que somos professores sabemos que, às vezes, essas mudanças são necessárias, né? Então, assim, parabéns, cara. Parabéns por estar trazendo isso. Obrigado. Parabéns para você, parabéns para o Russo, parabéns para todos que estão envolvidos aí com o Vezem, né? E eu fico muito feliz, Rafa, de ter você aqui, podendo falar isso para essa molecada aqui. Foi uma honra para mim estar aqui com você. É uma honra mesmo, né, ver você aqui bem, né, com seus amigos. Para mim é mais do que uma satisfação, é realmente muito emocionante estar aqui conversando com você, que é meu amigo, vendo você aí esbanjar à disposição, né? Amando a vida, amando tudo que você está fazendo aqui. É um projeto novo que vai bombar. Amém. Eu tenho certeza que você vai arrebentar com esse projeto. E eu agradeço em nome do Vezem, né? Em nome do Premier by Vezem, essa oportunidade de estrear esse projeto, né? Esse projeto novo aí. Espero voltar mais vezes para conversar com certeza com vocês, né? A gente, né, nós estamos trazendo esse projeto, essa perspectiva nova, né? Acho que é o primeiro podcast no Brasil que fala sobre vestibular, que dá atenção para você que é vestibulando. Às vezes fica vendo aí podcasts que trazem informações que não edificam na sua preparação. Eu acho que qualquer tipo de informação é válida, não estou aqui para falar o que é bom, o que não é, mas assim, a nível de vestibular, a nível de conteúdo, a gente tem que às vezes, né, saber o que de fato é pertinente ou não, né? É isso mesmo. Então, eu acho que a gente vem nessa perspectiva, né? Acho que
tenho pretensão de fazer um VestibaCast UEL, um VestibaCast UEM, um VestibaCast Federal do Paraná. Tem muita gente boa para ouvir. Para que a gente possa falar sobre as especificidades de cada prova, para que a gente possa falar aí sobre como que a disciplina de História cai na UEL, como que a disciplina de História cai na UEM, né? Como que é essa questão da história do Brasil, história do Paraná. Então nós temos assunto, Rafa, se a gente fosse ficar conversando aqui, né, há décadas, há horas. Mas... Rafa, realmente eu fico muito feliz de ter você como meu primeiro convidado aqui. Tá? Cara, assim, eu que agradeço. De verdade, você é um irmãozão mesmo, um cara que, com todas as particularidades que eu passei da minha vida, sempre esteve ali, mandando mensagem, sempre estando presente. Então, obrigado por isso. Rafa, só pra gente poder fechar aqui, cara, eu queria saber de você o seguinte. Se você pudesse, cara, ter um outdoor seu na entrada da cidade aí, cara, com alguma frase, que frase você deixaria? Rapaz, eu acho que uma frase pronta eu não teria aqui agora. É sua. A frase Rafael Ferreira. Eu acho que ele trabalha com amor, né? Uma frase que pode me descrever é aquele que trabalha com muito amor e com muito carinho, com muito respeito, né? Pela profissão e pelos alunos. Eu acho que essa frase seria um resumo da minha história. Trabalho com muito amor e carinho, e muita honra de poder atender os meus alunos. Muito bom, meu querido. E realmente fico até emocionado porque você é esse queridão, Rafa. Você é um cara que transmite amor, cara. Você transmite carinho, é um cara genuíno, um cara que se preocupa com todos, né? Quem te tem como aluno sabe, cara, o cara que você é. Né? E assim, você não é só esse professor, você é o Rafa. Não adianta ser o Rafa. Você é o nosso Rafa. Obrigado, Rafa. Espero que o pessoal que está ao vivo aí tenha aproveitado. Vocês que estão no nosso podcast, né, vão... Obrigado, galera. Vocês estão no Instagram, tem gente no Instagram, tem gente no YouTube, tem gente no Facebook, tá ao vivo no Facebook, né? Então, a gente tem vários canais de comunicação aí. Mas, Rafa, de qualquer forma, eu fico extremamente honrado. Obrigado. E parabéns. Parabéns para você, parabéns a todos. Tamo junto. Pessoal... Valeu, meus queridos. Tamo junto. VestibaCast, o podcast todo vestibulando. Valeu, espero galera. que vocês possam nos acompanhar nas próximas edições. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Valeu. Valeu. Ferrou a live?